Então eu tenho uma teoria muito boa, uma explicação sobre a cena, sobre o diálogo polêmico do Jor-El e da Lara para o Clark ali, o Kal-El, o Superman. Eu tenho aqui uma explicação plausível para isso e quero compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Eu quero comentar com vocês, dar um panorama geral sobre o filme. Ele começa com o Superman ali naquela cena que a gente assiste no trailer ali, o Superman caindo no Ártico, né, naquele cenário de neve congelado. Ele é resgatado pelo Krypto, é levado para a Fortaleza da Solidão, e os robôs kryptonianos ali restauram, né, fazem um tratamento ali à base de luz solar ali com o Superman e restauram ali os ferimentos do Superman, né. Bem no início do filme ali é mostrado, é explicado em textos que os meta-humanos já existem nesse universo há mais ou menos 30 anos. Mais ou menos o período ali que a nave do Superman ali chegou na Terra. E esse Superman já está atuando há 3 anos. 3 anos de atuação, mas é a primeira vez que ele está lidando com ameaças meta-humanas. Até então ele estava enfrentando desastres naturais, né, evitando ali alguns crimes, coisas mais assim simples, vamos dizer assim, né? Mas tem uma questão política do filme, que o Superman se envolve num conflito no Oriente Médio, numa guerra, e aí o Lex Luthor se aproveita disso para difamar o Superman, né? Aquela velha trama ali do Lex Luthor, que é o vilão principal desse filme, querer manchar a imagem do Superman. E aqui eu quero fazer pontuar aqui que o Lex Luthor, como vilão, o ator ali, o Nicholas Hoult, ele saiu muito bem ali como Lex Luthor. A escrita do personagem ali pelo James Gunn é muito boa. O Lex Luthor é vilão mesmo, não tem essa história de é vítima da sociedade, ele sofreu muito na vida, ele perdeu o emprego, entendeu? Ele cortou a boca, a sociedade maltratou. Não tem. O Lex Luthor é mau, é vilão, é evil, entendeu? Não tem essa, é vilão 100%. Ele mesmo admite no final do filme que ele tem inveja do Superman e que ele quer acabar com o Superman por causa disso, porque ele quer que ele tem inveja porque a população mundial tá falando, tá comentando só do Superman, né? Tá falando bem, tá gostando do Superman porque ele salva vidas, né? Esse Superman, o principal objetivo desse Superman é salvar vidas, não só vidas humanas, mas qualquer tipo de vida. Tanto que tem uma determinada cena ali que o Superman salva até um esquilo ali do Kaiju, né? Daquele dragão gigante ali. Até o dragão gigante, o Kaiju, o Superman queria poupar a vida dele, né? Então esse Superman, ele é um Superman que ele prioriza a vida, entendeu? A vida para ele, para esse Superman, a vida é sagrada. Isso é um ponto positivo condiz com o Superman, né? Das histórias em quadrinhos. Mas tem um determinado ponto aí. O Superman, o Lex Luthor, ele cria um clone do Superman, que é o Ultraman ali que a gente viu nos trailers. É um clone do Superman. Então ele tem um DNA kryptoniano, então é assim que o Lex Luthor consegue acessar a Fortaleza da Solidão. Com a engenheira também. Ele captura o Krypto e ele acessa os computadores da Fortaleza da Solidão e ele vê que tem uma mensagem do Jor-El ali falando, o Jor-El falando pro Kal-El, né, o Superman, que ele enviou o Kal-El para a Terra, o Superman, com a intenção dele ser o protetor da humanidade, dele conviver entre os humanos, dele salvar os humanos, né, ser um protetor, o guardião da humanidade.
Só que essa mensagem ela foi danificada ali, né? Então o Clark, o Superman, ele só tinha até a mensagem até esse ponto. Depois a mensagem se perdia, não tinha mais como decifrar o resto da mensagem. Então o Superman tinha como motivação, uma das motivações, essa mensagem do Jor-El e da Lara, né? E o Lex Luthor ele consegue acessar essa mensagem e com a ajuda da engenheira ele meio que decodifica a mensagem que estava ali corrompida, né, danificada. E segundo o Lex Luthor, a mensagem restante do Jor-El, que ela é até meio contraditória com essa primeira parte, né? O Jor-El disse para o Superman ser um guardião da humanidade. Segundo o Lex Luthor e a engenheira, o restante da mensagem do Jor-El e da Lara era para o Superman, o Jor-El falando para o Superman, para ele ser um governante da humanidade, ele governar a humanidade na base da força, né? E dar continuidade à linhagem kryptoniana, tendo filhos com várias humanas, né? Tipo o Superman tendo um harém. E aí o Lex Luthor divulga isso, né, para o mundo inteiro. E a população assistindo isso né, acredita nessa mensagem, fica decepcionado ali, né? Até então o Superman estava sendo visto como um super-herói, né, o maior guardião da Terra e tal. Tinha muitos fãs ali. E a população começa a ficar hostil com o Superman. Começa a cancelar o Superman, né? E aí que eu vejo a sacada do James Gunn. Prestem muita atenção agora nessa parte. O James Gunn, ele foi muito inteligente escrevendo esse roteiro. Depois eu processando, eu fiquei uns 3 dias, né, pensando sobre isso. O James Gunn, se você analisar o histórico recente, o James Gunn ele estava trabalhando na Marvel Studios. E por causa de uma polêmica ali com o James Gunn, que alguém ali resgatou uma mensagem antiga do James Gunn ali, ele estava sendo acusado até de pedofilia, o James Gunn. E aí ele foi demitido da Marvel por causa disso. E, por uma ironia do destino, a Warner recontrata o James Gunn com esse cargo importante, né, de chefe da DC Studios no cinema. E mesmo com isso, o James Gunn, né, ali começa um novo universo compartilhado, um novo projeto. E eu acho que não existe coincidência, né? Eu acredito que não existe coincidência. O James Gunn, na criação do roteiro, ele usou isso, essa experiência pessoal com ele, para refletir isso no Superman. Vamos analisar, quem decodificou essa mensagem foi o Lex Luthor. O Lex Luthor, né, a maior mente criminosa dos quadrinhos. E segundo o Lex Luthor, com a ajuda da engenheira, essa era a mensagem. Ou seja, o Lex Luthor bolou um plano ali para cancelarem o Superman. E eu acredito que num segundo filme, quando o James Gunn dá continuidade com essa história, ele vai meio que se inspirar na história pessoal dele, né? Naquele escândalo que descobriram do James Gunn no passado, que acusaram ele de pedofilia, e não se sabe se isso é verdade ou não. O James Gunn diz que é inocente nisso. Então eu acho que o James Gunn vai se inspirar nesse lado. Mais pra frente, talvez com a ajuda do Batman desse universo, o Batman consiga decodificar a mensagem verdadeira, vai descobrir que o Lex Luthor corrompeu a mensagem, mudou a mensagem para atacar o Superman, e tipo, vai desmascarar, né, o Lex Luthor, e vai criar meio que uma amizade ali com o Superman, entendeu? E o Superman vai se sentir aliviado, porque até então o Superman ele ficou assim, decepcionado com isso, né? Meus pais biológicos me mandaram com a missão de escravizar os seres humanos, né? Então, eu acho que é uma boa sacada do James Gunn. Essa é a minha teoria, eu acredito que vai ser isso. E o filme, ele seguindo, né? Ele tem boas cenas de ação ali, tem a cena que depois que descobrem isso do Superman, né? O Superman se entrega para ser preso.
ele fica junto com o Metamorfo numa prisão ali perto de um buraco negro, né? Que é o tal do metaverso ali, né? Universo compacto. E tem toda uma trama ali que o Metamorfo está sendo chantageado pelo Lex Luthor ali, com o filho do Lex Luthor, bebê. O Superman consegue se livrar depois ali do Lex Luthor ter executado ali uma pessoa na frente do Superman e do Metamorfo. O Metamorfo estava mantendo refém ali o Superman através de Kryptonita ali que ele criou, né? O Metamorfo liberta o Superman, né? Devolve os poderes do Superman com um sol artificial ali que ele cria, um mini sol artificial, né? Que é uma das cenas bem legais do filme. O Superman se liberta, salva o bebê, o filho do Metamorfo, numa cena muito legal, muito boa. Né? O Superman, até o último momento ali, ele faz de tudo para salvar o filho do Metamorfo e salva, ganhando a amizade, o respeito do Metamorfo também. Um dos pontos positivos é que o Superman ele conquista a confiança das pessoas com o heroísmo dele, com as atitudes dele. Né? Tem uma batalha com o clone do Superman, o Ultraman, né? Ele acaba caindo no buraco negro, o Ultraman. Depois tem uma batalha final lá com os capangas do Luthor. Guy Gardner, Senhor Incrível, tem uma cena muito legal de ação. No final, o Superman consegue desmascarar junto com a Lois Lane, que o Lex Luthor estava causando aquele conflito no Oriente Médio. O Krypto acaba dando uma surra no Lex Luthor, que é uma cena engraçada até. É construído o romance ali do Superman, do Clark Kent com a Lois Lane, ali no primeiro momento. Dá pra ver que é um início de namoro, né? Eles recém começaram o relacionamento. A Lois Lane já sabe que o Clark Kent é o Superman. E vai sendo todo construído uma relação entre os dois de namoro. No início o Clark gosta mais da Lois do que a Lois do Clark, mas no final ali a Lois acaba, né, reconhecendo ali, abrindo o coração dela para o Clark, os dois, né, se declaram amor um ao outro. Tem uma cena do Clark em Smallville, na casa dos pais dele, que é uma cena muito legal. Já adianto, é o melhor Jonathan Kent do cinema que já fizeram. Gostei do Jonathan Kent, a Martha Kent muito bom. E a nota que eu mantenho do filme é essa, é uma nota 8, uma nota 7, de 7 a 8, né, aquela nota que o filme passa. O filme é bom, ele não é um filme perfeito, ele tem algumas coisas que podem melhorar, mas o saldo é positivo. Tem 2 cenas pós-créditos, a primeira é bonita ali, do Superman com Krypto ali observando a Terra da Lua. E a última cena pós-crédito também eu achei, não gostei tanto, sabe? É uma brincadeira ali com o Superman, com o Senhor Incrível. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Vou deixar minha chave Pix no final ali no meu nome, Vitor C. Melo, para quem quiser fazer uma contribuição aí, livre, entendeu? Então espero que vocês estejam bem, fiquem com Deus e até a próxima.